Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração, que Sua palavra bendita, preciosa, Senhor, nos edifique nesta noite, Senhor, nos conduza pelo Espírito Santo, nos ensine, Senhor, as verdades sobre a bendita pessoa do Espírito para a nossa edificação, bem eterno e glória do Seu nome, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar, meus irmãos. Hoje eu dei para vocês aí a última parte do capítulo que nós estamos lendo. Hoje nós vamos encerrar, se Deus quiser. Eu li com vocês este versículo que ele fala sobre a obra do Espírito, né? Recebereis o poder do Espírito Santo e que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. É interessante nós observarmos aqui os lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confim do mundo, mostrando a obra do Espírito Santo, espalhando a igreja. Porque isso aqui é a igreja, né? Você pensar Jerusalém, Judeia, Samaria, a igreja em cada lugar desse. Então isso é a obra do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês aqui a primeira parte que eu li semana passada, só para nós relembrar. Vou só fazer a leitura e nós vamos continuar de onde nós paramos semana passada, tá? Então, assim, esse capítulo, ele é sobre a obra do Espírito Santo no corpo místico de Cristo, sua igreja, né? E aí diz assim: a obra do Espírito Santo para com a igreja pressupõe três coisas: o amor, a graça e o plano e propósito eterno do Pai, de ter uma igreja eleita, retirada dessa raça humana pecaminosa. Segundo, toda a obra de Cristo ao redimir pecadores dessa raça humana para ser a sua igreja. Terceiro, a obra do Espírito Santo em chamar pecadores ao arrependimento e fé em Cristo, e a sua obra de uni-los a Cristo como cabeça do corpo, a sua igreja. Na nova criação, sob o Novo Testamento, o propósito de Deus é que cada pessoa da Trindade deva ser revelada à igreja em suas obras especiais e distintas. Depois que Cristo completou a sua obra de redenção e retornou ao céu, a tarefa de levar adiante e completar a obra da salvação foi assumida pelo Espírito Santo. Antes da sua morte, Cristo prometera o Espírito Santo aos seus discípulos. Após a sua ascensão, Cristo recebeu o Espírito Santo da parte do Pai e o derramou sobre os seus discípulos. É o Espírito Santo quem substitui a ausência física de Cristo e quem faz cumprir todas as promessas feitas à igreja. Cristo está conosco pelo seu Espírito. Ele garantiu aos seus discípulos que a sua igreja, que a sua presença com eles pelo seu Espírito era melhor do que a sua presença física. Agora Cristo está sempre e em toda parte conosco. Como o Espírito Santo representa e assume o lugar de Cristo, assim, pois, ele faz todas as coisas que Cristo fez pelos seus discípulos. O Espírito Santo não veio para revelar nada de novo, nem nada faz que contradiga ou se oponha à doutrina e obras de Cristo. Ele nada faz contrário ao que está ensinado na Escritura. Todo o espírito que contradiz a Cristo e a Escritura não procede de Deus. A grande obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele nos é concedido para que também possamos glorificar a Cristo. Vem para apresentar a verdade e a graça de Cristo, não para falar de si mesmo. Não revela outra verdade, nem concede outra graça, senão a que está em, procede de e é por meio de Cristo. Com esta regra, podemos testar todo o espírito, se procede ou não de Deus. Dirá tudo o que tiver ouvido. O que o Espírito Santo ouve é todo o plano e propósito do Pai e do Filho quanto à salvação da igreja. Ouvido refere-se ao infinito conhecimento que o Espírito Santo tem dos eternos propósitos do Pai e do Filho.
Ele me glorificará. Esta é a grande obra do Espírito Santo para com a igreja. Ele torna Cristo glorioso aos nossos olhos e nos é dado para que, como povo de Cristo, possamos trazer honra ao nosso glorioso cabeça. Mas como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Como é que se diz que o Espírito Santo, que é Deus, recebe as coisas de Cristo como se nunca as tivesse antes? Ele as recebe somente quando começa a dá-las a nós, pois são de um modo especial as coisas de Cristo. Nada podemos dar que pertença a outra pessoa, a menos que o recebamos dela primeiro. Ele vou-lo-á de anunciar. Significa que o Espírito Santo as fará conhecidas a nós. Ele assim as revelará a nós e em nós, para que possamos entendê-las e experimentá-las por nós mesmos. E quais são as coisas que irá nos mostrar? As minhas coisas, diz Cristo, que são a sua graça e a sua verdade. O Espírito Santo mostrou a verdade de Cristo aos seus discípulos por meio da revelação, pois é Ele o autor de todas as revelações divinas. Através da inspiração, Ele capacitou os apóstolos a receberem, compreenderem e declararem todo o desígnio de Deus em Cristo. E para que o pudessem fazer de modo infalível, Ele os conduziu a toda a verdade. Além disso, o Espírito Santo mostrou a graça de Cristo aos discípulos ao derramar sobre eles a graças santificadoras e dons extraordinários. O Espírito continua a mostrar a verdade e a graça de Cristo aos crentes, embora não do mesmo modo, nem no mesmo grau que fez aqueles a quem inspirou. A verdade de Cristo agora nos alcança pela palavra escrita e pregada. E, portanto, quando lemos e ouvimos, o Espírito Santo ilumina espiritualmente a nossa mente para entendermos a mente de Deus naquilo que lemos e ouvimos. O Espírito nos revela tudo o que é de Cristo. Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Duas coisas podem ser aprendidas dessas palavras. A primeira é o quanto das coisas de Cristo deve ser mostradas aos crentes. Tudo quanto o Pai tem, tudo que é meu, diz Cristo, tudo aquilo que o Pai tem como Deus também é do Filho. Portanto, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E o mesmo pode ser dito de todos os outros atributos de Deus, que Cristo tinha como Filho eterno. Mas isso não parece ser o tudo mencionado neste verso. Esse tudo refere-se à graça e ao poder espirituais que foram dados gratuitamente pelo Pai ao Filho encarnado. Todas as manifestações do amor, da graça e da vontade do Pai, tudo o que propusera desde a eternidade, tudo o que fora necessário de seu poder e bondade para trazer seus eleitos à glória eterna, foram dados a Jesus Cristo. As coisas que nos haviam de ser declaradas e concedidas pertenciam originalmente ao Pai. Essas coisas, seu amor, graça, sabedoria, propósito e vontade, passam a ser as coisas do Filho. São concedidas ao Filho para realizar sua obra de mediação. Essas coisas do Pai, tornadas agora do Filho, nos são verdadeiramente comunicadas pelo Espírito. O Espírito Santo não as concede a nós diretamente do Pai, mas indiretamente por meio de Cristo. É somente por intermédio do Filho que temos acesso ao Pai. O Filho é, portanto, o repositório das coisas do Pai. É de Cristo o repositório que o Espírito Santo retira as coisas do Pai e nos mostra e opera em nós. Nesse sentido, o Espírito substitui completamente a presença física de Cristo. A segunda coisa que essas palavras nos mostram é como devemos ter comunhão com Deus. Não podemos, por nossa conta, ir diretamente ao Pai, nem o Pai trata diretamente conosco. Só podemos nos aproximar do Pai por meio de Cristo, pois é somente através dele que temos acesso à presença do Pai. Mas sem a obra do Espírito Santo, não podemos sequer chegar ao Pai por meio de Cristo. Assim como as coisas do Pai estão depositadas em Cristo e nos são trazidas pelo Espírito, o Espírito Santo também nos ensina como orar e sobre o que orar. Essas orações são, por assim dizer, depositadas em Cristo que apresenta ao Pai. Portanto, se desprezarmos ou faltarmos com respeito ao Espírito Santo, na realidade o estaremos fazendo a toda a divindade.
e ao particular alcance do seu amor por nós. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Então, irmãos, nós vimos aqui, né, que Deus, Pai, em sua graça, nos ama e graciosamente tem um propósito para nós, nos fazer sua igreja eleita, que o Senhor Jesus Cristo ele veio para nos salvar e que o Espírito Santo ele chama os pecadores ao arrependimento e nos une a Cristo como cabeça do corpo que é a sua igreja. Isso que o Espírito Santo está fazendo, formando a sua igreja. Nós vimos que nessa obra aparecem as três pessoas da Trindade, portanto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O propósito do Pai, o sacrifício do Filho e a iluminação do Espírito Santo. Nós vimos que Cristo completou a sua redenção e nos enviou o Espírito Santo conforme ele prometeu, da parte do Pai Celestial. E esse Espírito Santo substitui o Senhor Jesus no seu trabalho que ele tinha, que ele fazia na igreja. Jesus não está aqui mais fisicamente, mas ele está na presença do Espírito Santo. Esse Espírito assume o lugar de Cristo e ele faz as coisas que Cristo fazia. O Espírito Santo diz tudo o que tiver ouvido de Cristo, porque traz a mensagem de Cristo para nós, esse tudo, né? Como ele diz aqui, que ele revela de Cristo para nós, irmãos. Primeiro, na verdade, ele revelou aos apóstolos que escreveram as Escrituras, assim como os antigos no Antigo Testamento, os antigos profetas, e eles então foram infalíveis nisso, como ele diz aqui, e esse Espírito Santo, meus irmãos, ele então revela esse tudo a nós, e como ele diz aqui, esse tudo refere-se à graça e ao poder espirituais que foram dados gratuitamente pelo Pai ao Filho encarnado, e é o Espírito que revela isso a nós. Ele diz por fim que nós, então tudo isso é a obra que ele está fazendo na igreja, né? E ele diz por fim que esta obra que nós temos é no Filho somente. Nós não vamos diretamente ao Pai sem a mediação do Filho, mas é pelo Filho. E é o Espírito Santo, então, que nos leva ao Filho. Ele não nos leva ao Pai sem o Filho. E que, portanto, essas obras, meus irmãos, quando se rejeita, como ele diz aqui, o Espírito Santo significa rejeitar o próprio Cristo, e por isso esse é um pecado imperdoável. Ou como ele diz aqui, assim como as coisas do Pai estão depositadas em Cristo e nos são trazidas pelo Espírito, o Espírito também nos ensina como orar e sobre o que orar. E as orações, por assim dizer, são depositadas em Cristo. Então, tudo é em Cristo, tudo é por meio de Cristo que as apresenta ao Pai. Se desprezarmos ou faltarmos com respeito ao Espírito Santo, na realidade estaremos fazendo a toda a divindade ao particular alcance do seu amor, porque o Espírito nos leva a Cristo, nós desprezamos a Cristo como mediador, então nós não teremos perdão, mas o perdão está em Cristo, né? Então este é o pecado imperdoável. Então o que nós observamos aqui? Perdoável porque sem Cristo não tem perdão, e esta é a obra do Espírito, nos levar ao Pai por meio de Cristo. Então, tudo isso aqui o Espírito Santo está fazendo, está, irmãos, formando a sua igreja, desde os apóstolos, né, e fazendo toda essa obra. Ele ungiu Jesus, como nós estudamos no capítulo passado, e agora ele está operando o que Cristo operou fisicamente, mas de uma forma, meus irmãos, espiritual agora, em todo lugar. Portanto, nesse sentido, melhor até do que o tempo de Cristo, que Cristo estava apenas em um lugar de cada vez, né? Agora vamos ver, irmãos, o ponto que eu parei aqui, onde está o Espírito Santo é o Espírito da graça. Aí ele continua dizendo assim: portanto, qualquer graça que encontramos em nós mesmos, ou qualquer obra graciosa realizada em nós, deve ser sempre reconhecida como obra do Espírito Santo. Algumas pessoas falam da virtude moral como se fosse alguma coisa que pudessem produzir por seus próprios esforços, mas todas as virtudes morais são as graças do Espírito Santo. Como o Espírito da graça, o Espírito Santo, como o Espírito da graça, o Espírito Santo faz duas coisas, né? Ele nos dá a conhecer o gracioso e gratuito favor de Deus para conosco,
e opera em e sobre nós as suas obras graciosas. Não nos enganemos, portanto, ao pensarmos que podemos possuir graças morais independente do Espírito Santo. Tudo o que o Espírito Santo faz é segundo a sua própria e livre vontade. Ele o faz porque decidiu fazê-lo. O beneplácito da sua vontade é visto em toda a bondade, graça e amor e poder que demonstra para conosco. Toda obra que o Espírito Santo faz é governada por sua soberana vontade, a qual ninguém pode resistir, e por sua infinita sabedoria. A sua vontade revelada pode ser aparentemente resistida. Quando o Evangelho é pregado e as pessoas instadas ao arrependimento, a sua vontade não lhes é concedido... Quando o Evangelho é pregado e as pessoas instadas ao arrependimento, a sua vontade revelada é dada a conhecer. Mas a sua vontade secreta pode ser não trazê-los ao arrependimento, não lhes concedendo o dom do arrependimento. Assim, na recusa de se arrependerem, resiste à sua vontade revelada, mas cumpre a sua vontade secreta. O mesmo ocorre com todas as suas obras. O Espírito pode iluminar a mente de alguns, trazendo convicção de pecados às almas, mas não operando neles a sua obra de regeneração, sem a qual não podem ver o reino de Deus. Noutros, ele opera toda a sua obra para que resulte na final e total salvação deles. É isso que Paulo ensina quanto aos dons espirituais. O Espírito concede os seus dons segundo a sua soberana vontade. Então, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que nós não devemos pensar que nós temos alguma coisa sem o Espírito Santo. Nós temos visto na leitura de todo esse livro já até aqui, que tudo é pelo Espírito Santo, né? Então, se nós pensarmos, irmãos, que a igreja ela é uma obra total do Espírito Santo, é um milagre. Nós não podemos formar a igreja, e as nossas virtudes morais, como ele coloca aqui, ou como ele diz aqui, aqui algumas pessoas falam de virtude moral como se fosse alguma coisa que pudesse produzir por seus próprios esforços. Isso é falso. Então, quando as pessoas elas apresentam, irmãos, a evidência de que elas realmente têm fé, elas mostram que elas amam a Deus, elas mostram obediência, misericórdia, elas mostram uma vida de temor e de obediência ao Senhor. Isso não é delas, isso não é nosso, né? Isso é uma obra do Espírito Santo. Então não existe nada sem o Espírito Santo. Ele coloca aqui que o Espírito ele faz duas coisas nessa obra de nos transformar, de nos operar em nós essas misericórdias. Ele faz duas coisas. Primeiro, ele dá a conhecer o gracioso e gratuito favor de Deus para conosco. A primeira coisa que ele faz é isso, é nos mostrar a graça de Deus, é nos mostrar que tudo depende da misericórdia de Deus. Que misericórdia quer dizer o quê? Que Deus viu a nossa miséria e decidiu nos ajudar, nos salvar. E a sua graça significa o quê? Que Deus viu, que Deus não viu nada em nós para despertá-lo à nossa salvação, mas ele agiu por sua graça. Ele não existe mérito em nós, mas tudo é graça de Deus. E ele deu o próprio Filho para a nossa salvação. Então a primeira coisa que precisa acontecer é que o Espírito Santo revele, faça isso conhecido. Essa é a primeira coisa, né? Porque o ser humano não sabe nada disso. Ele não acredita nisso. Ele acredita nos seus méritos. Ele não sabe nada da sua miséria. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, irmãos, opera em e sobre nós as suas obras graciosas. Então, ele nos faz conhecer e ele nos opera em nós essas obras, né? Ou seja, mesmo que nós conhecêssemos, nós não creríamos, nós não nos arrependeríamos se não fosse o Espírito Santo, né? Então, ele nos faz conhecer e, ao mesmo tempo, também ele nos opera em nós, sobre nós, essas obras graciosas. E John Owen, ele é bem enfático quando ele diz assim, que nós não devemos nos enganar, achando que podemos possuir graças morais independentes do Espírito. Isso é impossível.
Então, isso é realmente uma obra do Espírito Santo. Agora, alguns podem colocar também a questão de que o Espírito Santo pode ser resistido, e não pode ser resistido. Ele nunca é resistido. Ele é livre, ele não depende de nós, ele faz a sua obra por sua vontade, e ele não é resistido jamais. O que acontece é que existe uma vontade revelada do Espírito Santo e existe uma vontade secreta do Espírito Santo. É assim que ele coloca para explicar o seguinte, que o Espírito Santo revela a sua vontade revelada, quando o Evangelho é pregado, e as pessoas então são instadas ao quê? A se arrependerem, a crerem no Senhor Jesus Cristo. Mas nem todas creem. Por quê? Porque existe uma vontade secreta do Espírito Santo. Porque é quando o Espírito Santo não somente revela através da igreja, dos pregadores, essa mensagem do Evangelho, mas o Espírito Santo também opera a graça no coração para que a pessoa possa crer, conhecer e crer. Então ele coloca aqui, alguns, assim na recusa de se arrependerem, resistem sim à sua vontade revelada, ou seja, a vontade da pregação, que ele revela na pregação do Evangelho. Aí eles resistem. Mas quando eles resistem, na verdade, é porque o Espírito Santo não lhes deu o dom da fé, do arrependimento. Mas quando o Espírito Santo lhes dá, opera no coração deles, eles não podem resistir, né? Então é isso que ele está falando aqui. O mesmo ocorre então com todas as suas obras, e ele então diz isso. Eu queria só ler com vocês aqui, irmãos, que está em João capítulo 12, versículo 40, né? Vamos ler aqui, para nós tomarmos aqui esse texto que é importante nessa questão. João capítulo 12, versículo 40. Quando ele diz aqui vontade secreta, ele está se revelando a eleição, né? É que o Senhor Deus vai operar no coração, o Espírito Santo, daqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. E a vontade revelada é a pregação da palavra de Deus. Então, na verdade, quando ele põe aqui assim, na recusa de se arrependerem, resiste à sua vontade revelada, que é a pregação, mas cumpre a sua vontade secreta, porque só vai crer realmente quem for eleito e quem o Espírito Santo operar na vida. Então, vamos ver aqui João 12, 40, que diz assim, meus irmãos: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Então, Deus mesmo os cega, os endurece, não por uma ação direta, mas entregando essas pessoas ao próprio coração delas. Como nós já tantas vezes ali com vocês aqui, Romanos capítulo 1, sempre enfatizei isso, né? Que ele entrega ao coração deles. Então, essa é a vontade secreta, na verdade, né? Que tem. Quanto aos eleitos e quanto aos não eleitos, não há uma operação da graça de Deus, mas há um endurecimento da graça, um endurecimento do coração no pecado. Agora tem uma objeção aqui que John ele vai tratar, irmãos, que é bem interessante nós olharmos no nosso texto, que diz assim: objeção. Mas se a salvação é do começo ao fim uma obra soberana do Espírito Santo, portanto nada podemos fazer efetivamente que produza a nossa salvação. Qual então é a utilidade de todos os mandamentos, ameaças, promessas, exortações da Escritura? Nós sabemos que Deus manda os homens se arrependerem, que são os seus mandamentos. Deus ameaça, Deus diz: olha, os que não se arrependerem vão ser condenados, né? Deus promete, Deus diz: aos que se arrependerem, estes serão salvos. Deus exorta a eles, portanto, nas Escrituras, a que se arrependam. Então, como alguns vão fazer essa objeção, que a salvação é do começo ao fim a obra do Espírito Santo, e nada nós podemos fazer, enfim, que produza essa salvação, se Deus manda, ameaça, promete e exorta, né? Então não seria, segundo essa objeção, não seria mais lógico dizer que se Deus então manda
não há capacidade do homem de obedecer? Mas se não há capacidade do homem de obedecer, se tudo depende do Espírito Santo, por que Deus manda? Essa é a objeção, entendeu? Aí ele vai responder da seguinte maneira: nunca devemos olvidar a verdade de que verdadeiramente é o Espírito Santo que opera em nós todo o bem espiritual. A Bíblia nos ensina que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, Romanos 7,18. Somos ensinados que por nós mesmos não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, conforme 2 Coríntios 3,5. E tem outros textos aqui que depois eu peço que os irmãos leiam, tá bom? Ao dizermos que existe em nós algum bem que não seja obra do Espírito Santo, destruímos o Evangelho e negamos duplamente que Deus seja o único bem e que somente Ele pode nos tornar bons. Utilizar esse argumento como desculpa para não se fazer nada é resistir à vontade de Deus. Deus promete operar em nós aquilo que requer de nós. Há na Escritura muitos exemplos de pessoas que foram ordenadas a fazer aquilo que lhes era impossível. Entretanto, quando se dispuseram a obedecer, encontraram o poder curador de Deus habilitando-as a fazer aquilo que anteriormente lhes parecera impossível. Por exemplo, o homem da mão mirrada, a ressurreição de Lázaro e o filho da viúva de Naim. Nosso dever é tentar obedecer aos mandamentos de Deus, e a sua obra é nos capacitar a obedecê-los. Portanto, aqueles que cruzam os braços e nada fazem, porque dizem que nada podem fazer até que Deus opere neles a graça, mostram que não possuem qualquer interesse ou preocupação com as coisas de Deus. Onde ninguém faz nada, o Espírito Santo também nada faz. Embora não possa haver graça no crente senão pelo Espírito, entretanto, crescer em graça, progredir firmemente em santidade e justiça, depende do uso que o crente faz da graça que recebeu. Foram-nos dados braços e pernas, para que cresçam fortes e saudáveis, devem ser usados. Não usá-los será a forma mais eficaz de perdê-los. Por esse motivo, ser preguiçoso e negligente nas coisas das quais depende o nosso crescimento espiritual e que diz respeito ao bem-estar eterno da alma, sob o pretexto de que sem o Espírito nada podemos fazer, é tanto estúpido quanto irracional, além de perigoso. Então, o que ele está falando aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, as pessoas que dizem assim: mas se é verdade isso, como é que Deus manda? Se é verdade que tudo depende do Espírito, como é que Deus manda? Como é que Deus ameaça? Como é que Deus promete, exorta, se não depende de mim? A primeira coisa que ele diz é que a Bíblia ensina claramente que tudo é por Deus, que não há bem na nossa carne, que nós não somos capazes, ele cita aqui o apóstolo Paulo 2 vezes, de fazer coisa alguma como se partisse de nós. Se nós dissermos que existe algum bem que não seja obra do Espírito Santo, nós destruímos o Evangelho. Porque, como ele diz aqui, nós destruímos o Evangelho e negamos duplamente que Deus seja o único bem, que somente Ele pode nos tornar bons. Então, não podemos, de maneira nenhuma, achar que temos algum bem em nós, a parte de Deus, porque nisso nós negamos o próprio Deus, negamos que Ele é Ele que opera tudo o que é de bom em nós. E ele diz mais aqui: utilizar esse argumento como desculpa para não fazer nada é resistir à vontade de Deus. Então alguém pode dizer assim: então já que eu não tenho poder, eu não vou ouvir Deus, eu não vou me arrepender, eu não vou crer. Se Deus está dizendo, arrependa-se, creia, aí diz, não, mas eu não tenho poder, então eu não vou fazer isso. Mas quem fizer isso está fazendo o quê? No final das contas, como ele coloca aqui, irmãos, ele está resistindo à vontade de Deus. Quem usar essa desculpa para dizer assim, eu não vou me arrepender, porque já que o Espírito Santo tem que operar em mim, então eu não vou me arrepender, eu não tenho bem em mim mesmo. Bom, efetivamente, no final das contas, essa pessoa está resistindo à vontade de Deus. E aí ele diz, Deus promete operar em nós aquilo que requer de nós. Então existe uma promessa, evidentemente, de que aqueles que Ele
em que ele vai salvar, ele vai dar graça, ele vai operar. E o nosso papel, meus irmãos, não é ficar dando desculpa de que já que eu não posso, eu não farei. Não é esse o nosso papel, isso é resistir a Deus. Existe uma promessa de que Ele dará graça ao seu povo, de que Ele dará graça aos seus eleitos, e Ele operará em nós aquilo que Ele requer de nós. Ele diz assim mais: existem muitos exemplos de pessoas que foram ordenadas a fazer aquilo que lhes era impossível, entretanto fizeram, quando se dispuseram a obedecer, né? Encontraram o poder curador de Deus, habilitando-os a fazer aquilo que anteriormente lhe parecia impossível. Ou seja, em vez de dar desculpa, elas se quebrantaram, se arrependeram, creram, obedeceram a Deus, fizeram a vontade de Deus, deixaram os seus pecados. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que dar desculpa, mas nós temos que nos arrepender, crer e obedecer. E é claro, irmãos, nós que já somos cristãos, temos que continuar fazendo isso, continuar crendo, continuar nos arrependendo, não dando desculpa: eu não posso, né? Eu não consigo, eu não tenho bem em mim mesmo. Isso não é isso é desculpa e é desobediência. O que nós temos que fazer é obedecer, é nos arrependermos, é ouvirmos a palavra, é crermos, como ele coloca aqui. E quando nós estamos fazendo isso, na verdade, é porque a graça está operando em nós. De fato, não é nada por nós, mas não é nosso papel ficar questionando a Deus, dando desculpa para Deus: eu não posso fazer. O nosso papel é ouvi-lo e obedecê-lo, nos arrependermos, crer e prosseguir nos arrependendo. E quando nós fizermos isso, é porque a graça realmente operou na nossa vida. Eles mostram, como diz aqui, que muitas pessoas na Bíblia, elas não tinham condições de obedecer, mas depois elas obedeceram. Como ele diz aqui, quando se dispuseram a obedecer, encontraram o poder curador de Deus, habilitando-os a fazer aquilo que anteriormente lhes parecia impossível. Creia e arrependa-se e obedeça. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. E aqueles que fizerem isso descobrirão que tem poder, sim, porque Deus, na verdade, dá graça a eles, né? E aí ele cita alguns exemplos, irmãos, aqui, disso, que as pessoas acabaram fazendo o que lhes era impossível porque Deus lhes deu poder. Por exemplo, ele cita aqui o homem da mão mirrada, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Vamos pensar só em Lázaro, que nós estudamos já aqui, né? Então está mais na nossa memória. Já estudamos aqui na igreja, no Evangelho de João, que o Senhor Jesus Cristo disse: Lázaro estava 4 dias morto, e Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu. Ora, Lázaro não estava morto? Então, não poderia obedecer, mas Lázaro obedeceu. Isso é uma ilustração para dizer assim para nós: veja, quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus anuncia, venha para Cristo, creia em Cristo, arrependa-se, ouça. Essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. É claro que nós, mortos como Lázaro, não podemos fazer por nós mesmos, mas não é questão de nós olharmos agora e darmos desculpa: eu estou morto. Não, é nós obedecermos. E quando nós obedecemos, nós vamos descobrir que nós fomos ressuscitados antes de obedecermos, como Lázaro foi, né? Porque quando Jesus deu a ordem, Jesus já estava ressuscitando Lázaro, e Lázaro pôde obedecer. Então, o nosso ponto não é perguntarmos, não é darmos desculpa, melhor dizendo, de que nós estamos mortos, mas é crermos e nos arrependermos. E aí nós vamos descobrir, na verdade, que nós temos a graça de Deus já em nós. E ele continua dizendo assim, porque dizem que nada podem fazer até que Deus opere neles a graça. Todos aqueles que cruzam os braços e ficam dando essa desculpa, mostram que não possuem qualquer interesse ou preocupação com as coisas de Deus. Tem muita gente assim. Eu já encontrei pessoas assim. Eu já encontrei, por exemplo, uma pessoa que me disse assim, mais ou menos assim, né? Eu não vou mais na igreja. Eu nunca mais tinha vindo na igreja. Eu não vou na igreja porque é como se eu tivesse... eu só vou na igreja se eu tiver com algum problema. É como se eu fosse apenas por interesse.
e não por causa de Deus. Falou mais ou menos assim, dando então uma desculpa, querendo se justificar porque não buscava Deus. Eu não vou mais na igreja porque eu tenho... se eu for lá, é como se eu estivesse apenas buscando as bênçãos, buscando as misericórdias de Deus. E aí, não vou. Já que eu estou tão afastado, eu não vou fazer isso. Eu só vou, mais ou menos a pessoa queria dizer isso, né? Eu só vou quando eu for realmente por causa de Deus. Olha, isso é uma desculpa, na verdade, daquele que não quer mesmo ir, que não quer mesmo saber de Deus. E é nesse ponto aqui que Joe está falando. Eu vou ler aqui de novo para vocês. Aqueles que cruzam os braços e dizem, e nada fazem, né? Porque dizem que não podem fazer até que Deus opere neles a graça, mostram que não possuem qualquer interesse ou preocupação com as coisas de Deus. Essa é a verdade. Onde ninguém faz nada, o Espírito Santo também nada faz. Embora não possa haver graça no crente senão pelo Espírito, entretanto, crescer em graça, progredir firmemente em santidade, depende do uso que o crente faz da graça que recebeu. Então é isso, irmãos. Então, para o incrédulo, é ordenado que creia. Para o não arrependido, é ordenado que se arrependa. E essa pessoa não pode dar desculpa de que está morto, de que não consegue. Ele tem que vir, ele tem que se arrepender, ele tem que ouvir. E quanto aos crentes, a mesma coisa. Crescer em graça, progredir firmemente em santidade, depende do uso que o crente faz da graça que recebeu. Se um crente diz assim, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, está dando o quê? Desculpa. Porque a questão é, leia a Bíblia e ore, porque você tem graça, você não é crente? Eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo vencer o meu temperamento, eu não consigo vencer uma fraqueza qualquer. Isso tudo é desculpa, irmãos. Deus já deu graça. Então cresça na graça, busque o Senhor. Não podemos dar desculpa da nossa fraqueza para não vencer a fraqueza, para não crescer na graça, porque os meios estão aí. E se nós somos crentes, então vamos crescer e vamos buscar e vamos fazer a vontade de Deus, porque Ele prometeu que nós vamos vencer. Ele prometeu graça, e graça sobre graça, e crescimento na graça. Mas isso não acontece se a pessoa fica dando desculpa. E se a pessoa fica dando desculpa a vida toda e nunca cresce, e vai, na verdade, piorando, e muitos até se afastam da igreja e não voltam mais, é porque, na verdade, no final das contas, nunca quiseram saber de Deus, no final das contas, nunca foram crentes de verdade. Não podemos dar desculpas, irmãos. Nós temos que buscar ao Senhor. Não usá-los será a forma mais eficaz de perdê-los, ele diz aqui. Por esse motivo, ser preguiçoso, negligente, está falando aqui, né, da preguiça espiritual, da negligência espiritual, nas coisas das quais depende o nosso crescimento espiritual, que diz respeito ao bem-estar eterno da nossa alma, sobre o pretexto de que sem o Espírito não podemos fazer, é tanto estúpido quanto irracional, além de perigoso. É perigoso porque, de fato, a pessoa pode, como Judas, perder a alma, né? Judas talvez pudesse dar desculpa, né? Vamos usar aqui o exemplo de Judas. Mas eu gosto tanto da prata que eu não posso resistir à prata, né? Então, isso é uma desculpa. Estou dando só um exemplo aqui, irmãos, de que não podemos dar desculpa da fraqueza para não buscarmos a Cristo, porque a graça é prometida. A graça sobre graça. O testemunho do Espírito, eu vou ler aqui a última parte, para a gente encerrar por hoje. O testemunho do Espírito é vital, mas difere do testemunho dos crentes. Quando vemos e compreendemos as obras do Espírito Santo, aprendemos que algumas coisas são distintamente atribuídas a Ele, mesmo quando algumas das obras que o Espírito Santo realiza são ao mesmo tempo feitas por meio daqueles em quem Ele está operando. Disse Jesus, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O testemunho do Espírito é distinto do testemunho dado pelos apóstolos. Os apóstolos, ele continua dizendo aqui, contudo, só poderiam testemunhar quando capacitados para isso pelo Espírito Santo. O testemunho que os apóstolos deram de Cristo
foi o resultado do poder do Espírito Santo sobre eles e de sua obra neles. O Espírito Santo, entretanto, não deu outro testemunho, senão pelo testemunho deles. Então, que testemunho é esse que se lhe atribui? Tem de ser aquele que as pessoas a quem o Espírito Santo capacitou para testemunhar, reconheceram que só o puderam fazer porque ele primeiro lhes havia dado testemunho. Modo grandioso, pelo qual o Espírito Santo testemunhou ao mundo por meio dos apóstolos, foi capacitando-os a operar sinais e maravilhas. Ele os capacitou a testemunhar de Cristo por intermédio da sua pregação, sofrimento e santidade, e pelo testemunho permanente que davam da ressurreição de Cristo. Mas o mundo não reconheceu isso como obra e o testemunho do Espírito Santo. Contudo, como demonstra Hebreus 2, do 3 ao 4, era obra sua. Quando pregavam e realizavam milagres, o Espírito Santo dava testemunho juntamente com eles. O que ele está dizendo aqui é que o testemunho do Espírito é vital, mas difere do testemunho dos crentes, né? Então, no sentido que os apóstolos testemunhavam, eram eles que testemunhavam. No entanto, meus irmãos, o testemunho do Espírito é distinto do testemunho dado pelos apóstolos, nesse sentido, apesar de ser verdade isso. No entanto, o testemunho do Espírito era pelos apóstolos, porque eles não faziam nada sem o poder do Espírito. Então, quando a Bíblia diz o Espírito testemunhava pelos apóstolos. Isso se aplica a nós hoje também. Então, nós hoje, existe um testemunho do Espírito no mundo, mas esse testemunho do Espírito é através da igreja, pregando, anunciando o Evangelho, vivendo de forma cristã, sendo sal, sendo luz. E, portanto, apesar de sermos nós testemunhando, mas na verdade é o Espírito Santo através de nós. Tudo é, no final das contas, pelo Espírito Santo, né? Eu queria então encerrar, meus irmãos, esse capítulo e esse estudo de hoje à noite, dizendo o seguinte para os irmãos. Eu acho que é uma mensagem aqui central, né? Eu acho que todo mundo aqui é crente, nós presumimos isso, né? Mas se por acaso esse não for o caso, a primeira coisa que tem que ser feito para quem não é crente é crer, se arrepender dos seus pecados. E então será salvo, né? Então é isso que o Espírito Santo diz para nós hoje à noite. Creiam e se arrependam. Não podemos dar desculpa, mas eu não posso. Não. Eu não posso, então eu não vou me arrepender, não vou crer. Isso, na verdade, significaria o quê? Significaria não quero me arrepender, não quero crer. É resistir à pregação da palavra. A nós é dada a ordem, arrependam-se e creiam. E quando nós nos arrependemos e cremos, na verdade, foi pelo Espírito Santo, né? Então, essa é a mensagem. Se nós temos dúvida quanto à nossa salvação, ou dúvida quanto à questão se já nos arrependemos e cremos, o que nós temos que fazer é nos aproximarmos de onde o Espírito Santo está atuando, ouvirmos a palavra, buscarmos a Ele, orarmos, pedirmos a sua graça. Mas nunca, irmãos, darmos desculpa. Eu não posso, e eu não vou ouvir, e eu não quero saber, então eu vou continuar na minha vida. Não devemos fazer isso. Isso no caso de não crente, né? Mas aqui eu creio que nós estamos aqui hoje, somos crentes, também está gravado, outras pessoas que vão ouvir, seja qual for o caso das pessoas que ouvirão, mas no caso dos crentes, é o mesmo princípio, irmãos. Nós temos que crescer, nós temos que continuar nos arrependendo, continuar crendo. E nós também não podemos dar desculpa de dizer, nós somos fracos, nós não podemos. Mas nós temos que orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, guardar o dia do Senhor, meditar, buscar conhecer a Deus e obedecer, crendo que nós já temos o Espírito Santo. Nós somos fracos, sim, não temos poder em nós, mas nós já temos o Espírito Santo para progredir e caminhar e crescer. E é isso que nós temos que fazer, é a nossa responsabilidade.
E quando nós fizermos isso, nós vamos saber que isso foi feito não pelo nosso poder, mas pela graça de Deus também. Mas é nossa responsabilidade. E uma terceira coisa que ele fala aqui, quanto ao nosso testemunho, a mesmo princípio. Eu não sei testemunhar, ou eu não tenho, eu sou frágil, eu sou pecador, ou eu não consigo testemunhar, falar de Cristo. É o mesmo princípio, irmãos. Vamos obedecer ao Senhor diante das pessoas lá fora, vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer aquilo que Deus nos ordena diante deles, vamos dar um bom testemunho diante deles e vamos abrir a nossa boca e falar de Cristo para eles, né? Nos prepararmos, estudarmos a Bíblia, e quando nós fizermos isso, nós vamos saber que o Espírito Santo está fazendo por nós, entendeu? Então, não podemos dar desculpa de, eu sou fraco, eu não consigo, porque nós temos, irmãos, a graça de Deus em nós, né? Então, vamos em frente, vamos progredir no Senhor Jesus. E orar por nossa igreja, pelas outras igrejas, para que o Senhor dê cada vez mais o poder do seu Espírito, a graça do Espírito Santo. Vamos orar então, fazer aqui uma oração, encerrando essa mensagem hoje à noite. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos mais uma vez estudar, Senhor, a sua palavra, meditar nela. E nós pedimos que o Espírito Santo, ele opere essas graças em nossa vida, de maneira que todos nós, os que vierem ouvir essa gravação, venham a crer em Jesus. Não resistam à pregação, mas creiam, Senhor, se arrependam. E que todos os crentes venham crescer no poder do Espírito Santo, se fortalecer pelo poder, pela graça do Espírito Santo, te buscar mais, conhecer, amar, obedecer, continuar se arrependendo, continuar crendo. E também, Senhor, que todos possam se tornar testemunhas do Evangelho pelo poder do mesmo Espírito, na graça do mesmo Espírito. Faz isso, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos isso e que o Senhor seja glorificado por nosso intermédio, Senhor. No poder do Espírito Santo, oramos assim em nome de Jesus. Amém.